E aí, pessoal, está começando mais o programa Radiotech em Pauta. Então, pessoal, no programa de hoje estaremos discutindo sobre a participação do jovem na política. Será que é boa? Será que é ruim? Vamos falar também sobre bullying, cyberbullying e as suas consequências. E mais uma pauta sobre o projeto Ação Legal, que é sobre a campanha do combate às DST no Brasil. E desde já, não se esqueçam de comentar aí embaixo sugestões de pauta que estará ajudando muito. E deixe seu like. Bem, pessoal, na primeira pauta de hoje nós vamos falar sobre a participação dos jovens na política. Bem, como sabemos ou como parece transparecer, os jovens da nossa sociedade atualmente não estão tão envolvidos ou não procuram se informar muito de política, o que é uma coisa muito ruim atualmente. Então, como já sabemos e que muitas pessoas consideram, é que nós jovens, ultimamente, somos considerados apáticos. Por ficar maioria do nosso tempo na frente do celular, computador, na TV e não procuramos, de certo modo, saber sobre política. Pois é, Gilmar, como você falou, somos considerados jovens apáticos atualmente, porque a tecnologia ela interfere diretamente nessa ação. E é importante ressaltar também que, diferentemente de outras pautas que andamos discutindo, com o passar do tempo a ação aumenta. Por exemplo, violência. Sempre que discutimos violência, há casos novos para se contar. Mas quando falamos da participação do jovem na política, com o passar da história, com o passar do tempo, ela vem diminuindo. Um exemplo é na década de 60, por exemplo, na ditadura militar, que o jovem ele tinha essa obrigação, entre aspas, de participar da política, porque eram militares que estavam comandando. É toda uma questão histórica que faz com que essas pessoas se sintam na obrigação de participar de ações políticas. E como o Gilmar lhe falou, a tecnologia, com o passar do tempo, veio dificultando nisso. Corrigindo o que você falou, Gustavo, na década de 80, a geração, os jovens, eles cresceram lutando para ter o direito de votar. E pela forma como os jovens tratam o voto atualmente, parece que essa foi uma luta perdida. Porque pessoas lutaram e agora, vamos dizer que, por exemplo, em uma eleição, o jovem ele venda o seu voto, sabe? Toma aqui um dinheiro, vota em mim. E isso acaba desvalorizando a luta que as pessoas tiveram no passado. É um assunto que se torna meio controverso, porque antigamente, na década de 80, como você falou, quando o jovem não tinha direito ao voto, na época da ditadura militar, ele buscava mais sobre assuntos políticos. E quando foram liberando essas portas, parece que a ação do jovem na política ela se restringe apenas ao voto, a chegar no dia da eleição, ir lá na urna, tá entendendo? E ainda, como a Raoni falou, cometer erros como a venda de votos. Então, e a participação política não é só isso, não é só o ato de ir lá e votar no candidato A ou B ou C, seja lá quem for. Essa é apenas uma das maneiras que existem de participação na política. Que esse, de certa forma, é um dos únicos motivos que os jovens acham que é o tal... É o que eles acham, né? Aquela coisa de, eu votei, eu fiz política, eu participei de política. E não é só isso. Existem outras formas também, como movimentos contra algumas coisas que o governo faz e que desagradam a maioria da população. Desgoverno, no caso. Então, e que os jovens não procuram saber, que é o que eles deveriam estar fazendo, ao invés de passar a maioria do seu tempo só vendo rede social e não procura saber. E lembrando uma coisa bem interessante também, é que hoje em dia, não só nós jovens, como qualquer outra pessoa, pode botar uma proposta para que talvez seja aceita e ir lá para o Senado. O Gustavo pode explicar melhor sobre isso. Então, pessoal, atualmente, como já discutimos no nosso programa, foram criadas medidas que facilitam, por meio da tecnologia, a intervenção dos jovens na política. Como, por exemplo, no site, se você entrar no site do Senado, estará lá um monte de propostas de lei que
se chegarem a 20 mil assinaturas, elas podem ser consideradas um projeto de lei, vai ser votado para sim ou não, se vai ser considerado uma lei. É como já discutimos também na criminalização do funk, que chegou a 20 mil assinaturas. Então, inclusive, a criminalização do funk, né, que foi um dos projetos propostos aí pelas pessoas, vai ser, inclusive, um dos temas aqui de um dos projetos aqui da escola, que é o Polêmicas em Debate. E isso é bem interessante, né? Poder não só votar, que muitos consideram fazer política, é poder botar um plano, um projeto em prática sobre isso no meio da política. Criado por nós mesmos. Então. E comentando o que você falou, Marlon, que não é apenas votar, a gente pode dar o exemplo de que muitas vezes uma pessoa menor de 16 anos, por exemplo, que ela ainda não tem o direito de votar, mas tipo, se ela se manifestar nas redes sociais para procurar melhorias para sua comunidade, para sua nação, ela vai estar participando, ela pode estar participando mais ativamente da política do que uma pessoa que tem, vamos dizer, a obrigação de votar. Pois é, pessoal, como a Raoni disse, e eu complemento que uma das coisas que eu posso dizer mais belas que eu vejo é quando eu vejo um jovem, principalmente na faixa etária de 16 a 17 anos, 15, participando efetivamente da política. Então, e participando, assim, não só, de certa forma, só diretamente, mas, tipo, procurando saber, entender o que está acontecendo na nossa política atualmente. E podemos citar também outro exemplo, que foi o que aconteceu no ano passado, na véspera do Enem, que alunos foram para as escolas fazer manifestações e greve, protestos estes voltados para o que aconteceu na mudança do Enem. Pois é, pessoal, foi uma mobilização que nossa instituição teve lá na Praça da Matriz, aqui mesmo na cidade, que foi quando estava sendo repercutida toda aquela história da reformulação do ensino médio. Que muitos, inclusive nós, ficamos indignados com certas mudanças do governo que ainda perpetua até hoje. Né? E diante do que a gente vê que cada vez menos os jovens participam da política, o caso que os meninos citaram, dos jovens que ocuparam os colégios e universidades no ano passado, a gente pode perceber que ainda existem jovens que lutam, que querem melhorias e que tipo, vão pra rua, não ficam simplesmente em casa, não ficam só reclamando, eles agem. Então, isso é muito interessante, né? E o bom seria que todos, principalmente nós jovens, pudessem estar participando disso, lendo sobre algo, sobre política, para poder estar pelo menos por dentro, saber o que está acontecendo e o que não. Então, o bom seria se todos nós, principalmente os jovens, pudessem estar pelo menos lendo algo sobre a política, saber estar por dentro, o que está acontecendo. E por que não, ao invés de você estar aí só no seu celular, seu WhatsApp, nas suas redes sociais, por que você não procura tentar fazer um projeto para que talvez seja aprovado? Projetos esses que possam ser algo do seu interesse, alguma mudança que você queira. Pois é, pessoal, como o Gilmar falou, era essa mensagem que tentamos passar para vocês, que consigam usar a tecnologia, já que está tão desenvolvida nos dias atuais, ao seu favor, usufruir dessa tecnologia para coisas que farão bem, não só a você, como a uma sociedade inteira. E é isso, vamos começar a nossa segunda pauta. Então, a nossa segunda discussão de hoje é sobre bullying, cyberbullying e as suas consequências. Antes de iniciarmos a nossa discussão, é bom primeiramente sabermos o significado dessas duas palavras. Acho que a Raoni pode explicar melhor pra gente. Bem, pessoal, como a maioria de nós sabemos, o bullying é quando ocorrem intimidações ou agressões, tanto verbais ou físicas, que são provocadas repetitivamente e intencionalmente por uma pessoa ou um grupo. Já o cyberbullying, ele é a mesma coisa, só que é provocado através das redes sociais. E vamos dizer que com a evolução da tecnologia, isso acabou se tornando muito mais grave. Porque eu acho que pelo fato das pessoas se sentirem mais seguras, por exemplo, poderem criar um perfil falso numa rede social, elas acabam, vamos dizer, atacando mais as pessoas. Com certeza, pessoal. E essa é mais uma daquelas pautas que estaremos aqui discutindo e que, infelizmente, com o tempo, elas não se tornam velhas. Porque quantas vezes discutiremos sobre o bullying, será uma ação que perpetua, assim, praticamente todo o ambiente.
E agora, falando das tecnologias, como está sendo muito comentado nesse programa, no cyberbullying também. Como sabemos, isso está presente no nosso cotidiano. E quem nunca viu a pessoa xingando a outra, pelo apelido, sei lá. E isso pode causar graves danos mais na frente. Sim, pessoal, por exemplo, alguns sinais que as pessoas que sofrem bullying podem dar, tipo, a baixa autoestima, o medo, a angústia, elas podem ter pesadelos enquanto dormem. Tentar se isolar mais de outras pessoas. Não sentem mais vontade de ir à escola. E ao menos também chamar alguém para conversar, ela tenta se isolar, que dependendo do que ela esteja passando, pode chegar até a depressão e, consequentemente, uma fatalidade. Com certeza, Gilmar. Bem, pessoal, e quem não conhece ou poderá conhecer aqui nesse programa, situações de cyberbullying que se repercutem até mesmo internacionalmente, com famosos, com atitudes racistas, com garotas que chegam a se matar até mesmo. Então, e um dos atos racistas também, né, que fazem parte do bullying, ocorreu com o jogador de futebol, Daniel Alves, né, que ficou conhecido mundialmente, aquele ato que ele foi bater um escanteio e jogaram uma banana nele, com atos chamando ele de macaco. E não foi só esse, né, aconteceu com outros jogadores também, só que esse foi o que ficou mais conhecido. Sim, e a gente pode falar também que a maioria das vezes as pessoas que praticam o bullying, elas acabam sofrendo algum tipo de violência em casa. E por isso, talvez elas procuram outras pessoas para tentar descontar essa raiva, para não se sentir... Se sentir melhor, no caso. E essas pessoas também que praticam essa ação, eles sempre querem ser os tais mandões, que são, na maioria das vezes, os mais... os mais fortes, eu poderia dizer assim, que sempre querem agredir os mais fracos. Talvez, até mesmo pelo seu tamanho, às vezes os caras fazem esses atos de bullying. Como o Gustavo já havia dito, o bullying é uma coisa que acontece mundialmente. E um dos casos que ficou famoso fora do nosso país é de uma menina chamada Megan, de 13 anos, que ela começou a receber ameaças via internet, conhecido como cyberbullying. E, surpreendentemente, essas ameaças foram feitas pela mãe de uma ex-amiga dessa Megan. Então, a gente começa a perceber que, o problema não está apenas na escola, não apenas, vamos dizer assim, nos jovens e adolescentes. Também existem, os pais têm que ter consciência disso para poder conscientizar e conversar com seus filhos. Porque, com esse exemplo de uma mãe que pratica cyberbullying, o que os filhos dela e outras crianças vão se sentir incentivadas a fazer? Pois é, Raoni, justamente o que você falou. E é uma coisa que diretamente, não é nem indiretamente, ela mexe muito com o psicológico de uma pessoa, que ela pode chegar até a se matar. E são essas e mais outras ações que há o mau uso da tecnologia. Porque a tecnologia, ela veio, na minha concepção, que foi para auxiliar, nos ajudar mais facilmente e rapidamente entender as coisas e agilizar algumas tarefas. Só que com o passar do tempo, as pessoas não foram usando a ferramenta direito e acabam gerando diversos problemas. Então, Raoni, como você mesmo citou no início da discussão, foi que as pessoas criam fakes, contas falsas. E hoje, o que a gente pode perceber nas redes sociais é o que mais acontece, pessoas criando contas fakes para tentar atingir outras pessoas pelo simples fato de não gostar, não se agradar com o que aquela pessoa se sentir superior a outra pessoa. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda pauta e vamos para a nossa próxima discussão. Bem, pessoal, e a nossa terceira e última pauta de hoje é mais um tema do projeto Ação Legal. Sobre a campanha do combate às DSTs no Brasil com o nome Sem Camisinha Não Dá. Sim, Gustavo, e esse nome, ele até é muito interessante, porque um dado que eu encontrei é que, 4 entre 10 jovens, por estarem em uma relação estável, apenas com uma pessoa, eles acham que não há necessidade de se prevenir contra doenças. Então, e usar preservativo é essencial para que não
não possa contrair essas doenças graves, como o HIV, e são doenças que acho que ainda não existem cura, né? Até hoje não foi descoberta nenhuma cura ainda. Pois é, a tecnologia ela vem dando tratamentos para isso, mas cura ainda não existe. Em relação a dados, é importante observar que de 2010 para cá, o número de casos de pessoas que possuem essa doença vem aumentando. Sim, é importante falar também, por exemplo, o HIV no Brasil, ele cresceu 11% e vai justamente em contramão ao cenário mundial, porque no mundo houve uma redução de 28%. E isso é uma coisa muito grave. Então, e eu acho que esse aumento não é por falta de conscientização, até pelo menos na nossa escola, de vez em quando tem os projetos aí do pessoal de enfermagem que faz distribuição de preservativos, falam sobre isso. E podemos lembrar também em época de carnaval, na TV, pelas ruas o pessoal espalhando isso e falando o porquê e o porquê que é importante usar para se prevenir principalmente dessas doenças. Pois é, eu também não sei se o problema já vinha a ser conscientizações, porque estamos cansados de saber, estamos cansados de assistir palestras sobre DST, mas infelizmente eu acho que só isso não basta. Comentando um pouco o que o Gustavo havia dito, eu também acredito que não seja a falta de conscientização, mas também que essas campanhas, elas podem sim ajudar a conscientizar as pessoas. E eu acho, vamos dizer assim, não um pouco errado, vamos dizer um pouco errado, porque tipo, só há campanhas durante o carnaval. Sim. E no resto do ano as pessoas acabam, vamos dizer, não fazendo campanhas. E algo bem, assim, meio que o paralelo que eu vou fazer aqui, algo bem interessante, eu não entendo até hoje porque, tipo, em épocas de carnavais são distribuídos milhares e milhares de preservativos e é o mês que mais aparecem mulheres grávidas no nosso país. Pois é meio controverso, porque é um dos meses que mais há distribuição disso, só que eu acho que não está sendo suficiente, e até porque é uma época de curtição e acaba que... Então, mas é nessa curtição, nessa coisa que tipo, é festa, vou fazer isso, aquilo e que dane-se, é aí que as pessoas contraem esse tipo de doenças. É nesse dane-se que você falou que acaba gerando o pior. Primeiro, gravidez indesejada. Segundo, doenças, que eu acho que é pior ainda, porque, como havia dito, não há cura para certas doenças. Então. Sim. Eu também acredito que a falta de diálogo entre os pais com seus filhos também contribuem para isso. Porque, vamos dizer, que a gente já comentou em um programa passado, se os pais não conversam com os seus filhos, eles vão procurar informações, saber das coisas em outros lugares. E acaba, de certa forma, podendo adquirir informações erradas e fazendo o pior. E aí depois o pai vai se sentir culpado e já não adianta mais, já é tarde demais. Então, pessoal, está chegando ao fim mais um programa. Esse foi o nosso programa de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí sugestões de pautas que vocês acharam sobre esse programa. Muito obrigado pela atenção. E não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais, na nossa fanpage lá no Facebook e na nossa página no Instagram. Estará tudo aí na descrição. E não se esqueça, Radiotech, você conectado ao conhecimento.